a história não se repete, mas ela rima. Porra, você quer mais mentira do que LinkedIn? Todo mundo é incrível, tem uma história... Na empresa eu chamei a galera, falei, pessoal, tô fazendo uma reunião aqui pra falar pra vocês que vocês não podem usar inteligência artificial no 8020. Vocês são obrigados a usar. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Datalogando novamente. Estamos aqui hoje com um convidado mais que especial que veio do Mato Grosso do Sul. Kenneth Correia, daqui a pouco eu apresento, faço as devidas apresentações aqui sobre essa pessoa incrível que vai falar pra gente sobre tecnologias emergentes e negócios. Então vocês estão preparados para ouvir hoje sobre inteligência artificial, metaverso? Cara, tem muita coisa, hein, Kenneth, que a gente vai falar, né, cara? Com certeza, cara. Essa curva aí das novas tecnologias, né? A velocidade com que as coisas acontecem, sempre tem novidade. Sempre tem novidade, cara. Prazer ter você aqui, cara. Pô, prazer demais. Antes da gente começar o nosso podcast, preciso trazer algumas informações para vocês que nos seguem. Tem novidade, cara, tem novidade. O Datalogando agora tá com Apoia-se. Então apoia-se, apoia.se/Datalogando. Você vai lá, a gente tem a nossa nova comunidade que você pode participar. Então apenas é mais barato que estacionamento Estapar, menos de 25 reais, né, Mineiro? Começa com 25 reais, mas se quiser dar uma ajudinha pra gente a mais aí, também é sempre bem-vindo. E que você ganhe uma dessas camisetas maravilhosas aqui, que é feita com a qualidade reserva, então tá no reserva.inc. E aqui você sabia também, Kenneth, que a gente tem um negócio. Você falou uma frase bonita, ela pode virar camiseta, sabia? Olha só, hein, cara. Olha a importância aqui, ó. A importância que daí vira uma camiseta e a gente coloca na nossa rede também para vender. E participando do Apoia-se, você também pode estar aqui em loco, como algumas pessoas estão aqui hoje com a gente. Tem bastante coisa aí, ó. Pode participar do grupo do WhatsApp, que também estamos ativando esse grupo do WhatsApp para você saber... indicar convidados também, mandar perguntas para convidados, assistir ao vivo esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora. E acho que é isso, tem bastante coisa acontecendo. Queria agradecer também a Big Day, que está com a gente desde o começo aqui, fazendo o nosso principal patrocínio nesse podcast. E queria agradecer esse estúdio maravilhoso, Sérgio Jones, que está aqui com a gente também. Sérgio, obrigado aí. Creators Studio também, que vai estar a informação deles aqui na tela para você que pensa também em gravar um podcast. Fica à vontade de entrar em contato com o Sérgio, que ele vai receber vocês de braços abertos. Apresentações feitas sobre a empresa, agora vamos lá. Sérgio Jones, roda a vinheta. Kenneth Correia, que não, para os mais íntimos, né, cara? Exatamente. Para os mais íntimos mesmos, é Keninho. Keninho, cara. Né? Porque Keninho, o meu nome é herdado do meu verdade, tio. Mas verdade, Kenon vai, tá melhor. Que não, aí você vai contar essa história também pra valendo. gente, cara. Só vou trazer uma breve introdução sobre você pra gente começar o nosso bate-papo. Então você é formado em administração. Kenneth, você é Head of Strategy da 8020 Marketing, professor da FGV, um renomado palestrante internacional com mais de 150 participações, incluindo um TEDx. É isso aí, cara. Importante, hein, meu? Vamos lá. Especialista em inovação e tecnologias emergentes, com mais de 15 anos de experiência em projetos de marketing e tecnologia para empresas líderes de setores. Seja muito bem-vindo, Kenneth Correia, cara. Valeu. Legal, cara, tô muito feliz em ter você aqui, cara. Que eu vi você no Sacane, vi você no Vilela, vi você, agora você tá aqui com a gente, cara. Muito massa, muito legal, cara. Cara, bacana, essas participações desses podcasts aí, né? A gente fura a bolha, como o pessoal diz. Verdade, cara. Conhece muita gente nova, troca umas ideias diferentes, porque cada podcast tem seu foco, né? Tem as perguntas. Um fala um pouco mais ciência, outro fala de inteligência, o que tem muito a ver também com o tema que a gente vai falar hoje, né? Com certeza. Então, legal. Kenneth, faça o primeiro ponto, cara. Por que Kenneth? Que é um nome diferente aqui, né, cara? Cara, meu pai fala o seguinte, que eu sou norte-americano com americano do norte. Porque o meu pai é descendente de cearense e de pernambucano. Que legal, cara. Então, a gente tem esse lado do nordestino da família. Mas a minha mãe é americana. Na verdade, a minha avó é americana, né? Entendi. E aí a minha mãe veio dessa herança. Então, quando a minha avó estava nos Estados Unidos, o meu avô foi fazer um programa de residência médica. Ele era o médico, ela era a enfermeira, se conheceram no hospital, se atracaram. E aí ele deu um jeito de sequestrar a americana para o Brasil em 1952. Caramba, ele tirou essa senhorinha de Nova York para trazer para o sul do estado do Mato Grosso, bicho. Caramba, olha, isso é amor, hein? Isso é amor, hein, cara? Isso é amor. E aí eles tiveram, ainda nos Estados Unidos, 2 filhos. O meu tio mais velho chama Roberto e o segundo chamava Kenneth. Que o brasileiro escolheu o nome do primeiro filho, a americana escolheu o nome do segundo. Aí quando eu nasci, a minha mãe quis fazer uma homenagem pro irmão dela. E aí botou o Kenneth também, né? Que legal, cara, que legal. E aí, apesar de ter 2 metros de altura, tinha um
Kenneth que chegou primeiro, que ficou com o apelido de Kenão, Kenão, né, cara? Entendi, cara. Então, até 2006, quando meu tio faleceu, eu era o Keninho e ele o Kenão. Aí, de 2006 pra cá, eu tomei a liberdade, né, de sequestrar o apelido dele. Sequestrar. Agora já tá totalmente Kenão aí, então Exatamente. Já tá em casa. Bom, Kenneth, seja mais uma vez bem-vindo, cara. Eu acho que hoje o assunto vai ser super interessante, porque cada vez mais, o que a gente mais ouve hoje em dia, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é área, tudo quanto é indústria, a gente tá ouvindo sobre inteligência artificial, a gente tá ouvindo um pouco menos sobre metaverso, mas a gente também vai falar sobre esse assunto, porque querendo ou não, é uma tecnologia emergente. Claro. E a gente quer entender como o negócio, principalmente relacionado à propaganda, à indústria de marketing, como que eles podem se apropriar cada vez mais sobre a inteligência artificial, metaverso e tudo mais. Mas antes da gente começar realmente no coisa, fala pra galera quem que é o Kenneth. Ah, claro. Cara, eu sou da área de gestão, da área de negócio. Sempre gostei, sempre estudei, sempre trabalhei em empresas de alguma maneira. Mas em 2005, então a gente estava indo para 19 anos, agora em novembro vai fazer 19 anos, né? Eu abri um negócio de desenvolvimento de sites. Tá. Basicamente eu estava numa empresa e eles pediram para eu ajudar na contratação de um site. Aí eu procurei 3 fornecedores, o A, o B e o C. Eu não lembro os valores, mas vamos dizer, o A cobrou R$300, o B cobrou R$3.000 e o C cobrou R$30.000. Falei, caraca, eu pedi a mesma coisa, o que aconteceu aqui, né? Tem alguma coisa zoada, eu acho que dá para fazer isso melhor. Em cima desse insight, falei, conheço um programador aqui, juntei um outro designer ali, pegamos a mão e começamos a fazer site. Aí um dia um cliente falou assim, cara, mas queria que meu site aparecesse no Google, tal, não tem como melhorar isso? Aí eu aprendi que tinha um negócio chamado SEO, embora na época também não tinha esse nome. Exato, né? E aí começamos a fazer SEO. Do SEO eu pulei para mídia paga. Não era Google Ads, era Google AdWords, né? Na época que eu comecei mesmo era DoubleClick, mas é só um detalhe. Aí, depois apareceu um tal de Orkut, um tal de MySpace. Então, criou-se um setor, hoje a gente chama de social media, mídias sociais, mas na época era uma plataforma. E na época era considerado como comunidades ainda, Exato. né? E, cara, eu fiquei sabendo que esse ano eu vou dar uma palestra no mesmo evento que o Orkut. Ah, você tá brincando, o fundador, cara. Sério? Lembra que chamava Orkut Sim. por causa do Exato. turco? Nós vamos estar no mesmo evento. Então, é tô mesmo, feliz cara. da vida, Onde vai ser? Vai ser no Rio de Janeiro, o Rio Innovation Week. Ah, vai ser no Rio Innovation Week. Que legal, cara. Que maravilhoso. Então, eu comecei a fazer social media lá atrás. Aí, que você imaginar, cara, Orkut, MySpace, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok. Eu não mencionei, mas o YouTube e o LinkedIn estavam acontecendo aí no meio do caminho. Fiz tudo que você imaginar em social media. Tá. Eu, vindo da área de administração e aí adentrando meio que sem querer no marketing, né? Mas eu vim de tecnologia. Você pensar, tinha uma empresa de desenvolvimento, desenvolvia site, desenvolvia app. Então, sempre fui muito ligado à parte de código, sempre fui muito ligado à área de dados, que aí a gente faz o link para cá. E eu comecei, aí vamos lá falar de outra trend, comecei a ver projetos de Big Data. Então, as empresas trazendo grandes volumes de dados, querendo analisar aquilo, não tinha time interno, então também comecei a fazer projetos de análise de dados na época que isso estava quente e ia acontecendo. Aí, 2021, a Meta aparece do dia para a noite e fala, vou mudar o nome da minha empresa, o nome da empresa agora vai ser Meta, né? Era Facebook Inc., virou Meta. E eu já estava, cara, fazendo, há uns 6 meses antes dessa mudança, vários testes de aplicativos de realidade virtual e realidade aumentada. Então, eu já estava trabalhando nessa esfera das mixed realities, que mistura as duas coisas, quando a Meta vem e faz essa mudança de nome. Aí os caras falaram, o quê? Metaverso? Mas o que é isso? Aí procuraram um maluco que falava disso. Tava lá o bendito do Kenneth dando aula na Getúlio Vargas sobre tecnologia. Ou seja, tem um assunto novo, você vai lá e se especializa e vira... Fácil. Legal, cara. Assim, eu até vou te falar, esses temas, em geral, eu já estava analisando eles antes, até porque tem um monte de outras tecnologias que estão emergindo, elas só não ganharam o hype, né? Sem então eu tô dúvida, sempre cara. muito perto disso, eu gosto dessa novidade, essa loucura do atualiza sempre, do muda tudo, agora tudo vai mudar. É onde normalmente eu gosto de pisar, né? É o território que eu tô pisando. Cara, é engraçado que você tá falando isso, porque você me trouxe um capítulo também, que eu por mais que eu tava no colégio, eu também comecei a desenvolver site em front page. Sabe aquele negócio lá atrás? Começa a desenvolver. E uma coisa que você falou que é curiosa, você acabou caindo pro marketing. É engraçado que cada vez mais tecnologia e marketing, elas estão se convergendo. Porque, querendo ou não, você tem que entender mais o consumidor através da tecnologia. Se você não tiver essa conversão, eu acho que fica mais difícil você tentar traduzir alguma informação de tecnologia para o teu cliente para poder vender, para poder estar mais próximo, para poder economizar dinheiro para chegar nesse consumidor. Então, acho que tem essas frentes aí. Em 2019, eu fiz uma viagem para Nova York para visitar as agências de lá. E aí você imagina o seguinte, na época, eu visitei uma agência que sozinha tinha veiculado 10 bilhões de dólares. Nossa. O mercado publicitário brasileiro total da época era 12 bi. Então você imagina, uma agência fez praticamente com o budget do país, né? É um negócio bem absurdo.
Mas eles estavam contando sobre o que eles faziam. Estou contando a história de 5 anos atrás. Eles falaram que o equivalente à Experian, ou Serasa deles, né? Eles tinham 280 pontos de dados sobre todos os credit card holders. Você pega todo mundo que fez uma compra de cara. credit card, né? É muito mais do que só o transacional. Sim, Eles tinham os demográficos, comportamentais, todos lá. Então, essa lógica de entender com quem você está falando, para quem você está fazendo, loyalty, né? A ideia de programa de fidelização e tal, cara, tá embutido no processo de marketing dos caras. E a gente aqui ainda está fazendo isso como um projeto eventual, vamos fazer uma campanha, né? Então, realmente, essa convergência de dados e marketing, tecnologia para suportar esse processo inteiro, é só assim, eu nem sei, tem outro jeito, né? Eu só sei. Cara, é um assunto que eu tive hoje lá atrás. Eu tive um assunto com uma professora da FIAP também, coordenadora do curso que eu dou aula lá também. E uma das perguntas que eu fiz para ela foi: o profissional de marketing sem dados, ele tem futuro? Ela falou: não tem. Cara, se você não entender dados hoje, você é um profissional fora do mercado. E não estou falando de inteligência artificial, estou falando de dados. Porque entender dados é interpretação. Você vê o que está acontecendo, tira uma interpretação daquilo e pode trazer um resultado, uma tomada de decisão em cima do que você está vendo. Se você tem essa atitude, se você é um profissional que não tem essa atitude e está se baseando em opinião, eu acho que você é um profissional que está defasado. Então, por isso que o Datalogando surgiu nesse sentido também, porque a nossa grande audiência aqui é muito mais profissional de marketing, vendas, que quer saber como que os dados podem ser o principal auxiliar para poder ter uma tomada de decisão, para poder direcionar caminhos, diminuir vieses, que a gente sabe que existe muito também. Então tem toda essa frente que a gente consegue. Lá no 80/20, cara, a gente nunca inventou nada. A gente não é... Eu gosto daquela curva de adoção de tecnologia. Tem um primeiro grupo que eles chamam de innovators, que eu brinco que é o professor Pardal da nossa infância. Né? É verdade. O cara que realmente está inventando o negócio. Isso não é a gente. Exato. A gente é o segundo grupinho que vem depois, que é uns 13% aí da galera, que é o early adopter. Então eu gosto sim, meus amigos todos são professores Pardal, sabe? E aí eu tô ali perto, tô escutando, a hora que eu vejo algo... Deixa eu testar. Começou de business, né? Eu testo, mas não no contexto técnico. Sim. Eu testo no contexto de negócio. Aí eu falo, isso aqui faz sentido. Então, o negócio de metaverso. Cara, isso aqui vai me ajudar a fazer treinamento onde eu preciso que a pessoa experimente, por exemplo, um ambiente perigoso antes de visitar o ambiente perigoso. Faz sentido, encaixa, tem um projeto, tem cliente, virou alguma coisa. Exato. Então, eu tô ali perto desses caras. A partir do momento que faz sentido, aí eu faço o all-in do poker. Aí eu vou pra cima pra tudo que dá pra eu aprender ali. E aí uma das coisas que a gente faz, de novo, não inventamos. Sim, mas fazemos há muito tempo. Pra você ter uma ideia, as Olimpíadas foram em 2014 ou 2016? 16. Em 2016, eu fiz o social listening do Comitê Olímpico Internacional no Brasil. Então, em 2016 a gente não tinha tanta ferramenta igual hoje para fazer social listening. Exato, cara, ó. É isso que eu imaginei, cara. Tecnologias emergentes, cara, essa é a ideia. Você já foi... E aí eu tava lá ouvindo o que os brasileiros que estavam falando sobre as Olimpíadas estavam falando. Então, da violência, claro, todas as coisas lindas e maravilhosas também de um evento global desse. Então, o social listening, cara, ele traz uma base de dados para você entender cabeça de consumidor que eu não sei como que tanta marca ainda não tá olhando para isso, né, cara? Eu acho tá que lá, existe, o dado já mas, tá cara, lá, já tá é uma discussão que eu tenho muito, assim, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode até debater. Eu tive atuação em agência, e a maioria das pessoas que são... vou até trazer entusiastas de dados, são as pessoas que... Vou até falar que estão em nível gerencial para a diretoria, e não são ainda o board. O board está cuidando, tem outras decisões, outras tomadas e tudo mais, que muitas empresas, não estou falando generalizando que são todas as empresas, tá? Mas muitas empresas têm isso. Então o que acontece? Você vê que vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, pelo menos na minha opinião, minha percepção, que eu passei no mercado muitas vezes e vi isso daí. Então muitas vezes até o cliente, a gente tinha que explicar o que estava acontecendo com dados ali para ele, porque ele não entendia. Então querendo ou não, cara, é um momento que a gente está vivendo hoje, que é uma tecnologia emergente, só que a gente tem muito mais entusiasmo em relação à tecnologia do que a tomada de atitude para você aprender a tecnologia para poder usar isso daí em seu favor. Então, acho que esse é o ponto que você está falando também, porque a gente olha para isso e a gente fala, beleza, por que as empresas não estão aderindo a ele? Porque se um board entende que a importância dos dados é fundamental, a primeira coisa que ele vai fazer, cara, isso aqui nós temos que trabalhar uma cultura analítica dentro dessa empresa. É isso aí. Você falou das frases bacanas, né? A gente costuma dizer que a história se repete. Essa é uma frase comum. A história se repete, ou tem um ciclo, ou as modas voltam e tal. Mas eu gosto muito da frase que diz o seguinte, que a história não se repete, mas ela rima. Então é a lógica de que tem muitos elementos parecidos, embora os fenômenos vão alterando ao longo do tempo. Então olha só que história legal. Wikipedia, sei lá, 20 anos atrás, você pegava uma proporção de pessoas que liam um artigo da Wikipedia
para a proporção de pessoas que contribuíam no artigo da Wikipedia. Deve ser 80-20. Era 99-1. Nossa 99-1. senhora, Essa era a proporção. Então tem uma pessoa contribuindo no artigo para 99 lendo aquele artigo. Agora pula para social media em 2024. Tem 99 pessoas assistindo Reels e vendo listas de ferramentas de IA, maneiras para aplicar no trabalho. Uma está aplicando mesmo. Simples. Então a gente é muito mais fácil a postura e a posição de observador. Sem você dúvida. escuta, você está com o conteúdo todo mastigado ali, alguém está simplificando aquilo para você. Mas no fim do dia, cara, eu gosto muito da definição de inteligência que diz o seguinte, não é QI, não é nada disso. Inteligência é a sua capacidade de absorver e aplicar um novo conhecimento. Então, o que eu gosto quando as pessoas vêm conversar comigo, vêm me pedir as dicas, ferramentas, o que eu faço? Eu falo, tá aqui a lista de ferramentas, me pede aqui, tá tranquilo. Agora me conta o que você vai fazer com elas. Exatamente, cara. 99 nunca Não voltam. sabe. O que volta é incrível. Tem gente fazendo coisa sensacional que eu nem tinha imaginado em fazer quando eu sugeri a ferramenta. Então eu acho que a gente tem que escolher que grupo você quer estar, né? Você quer estar no 99 ou você quer estar no Cara, 1? a gente lançou a Big Link agora, recentemente, que é uma plataforma que ela cria um dashboard em minutos e ela gera insights em minutos. Eu confesso para você que não foi uma decisão minha, não foi uma ideia minha, foi uma ideia que foi construída quando a gente ia falando com pessoas e você vai vendo, e esse é 1% que ajuda, cara. Esse 1% que você não faz isso. Isso aqui vai mudar meu dia a dia. Isso aqui, você fala, caramba, cara, é verdade, isso aqui vai mudar o dia a dia da pessoa. E vira uma plataforma colaborativa, cara. Entendeu? Porque eu falo, cara, hoje em dia eu quero colocar beta tester para testar. Eu preciso dos testers. Antes do early adopter, eu preciso dessa pessoa para testar, para ver onde eu estou errando, onde eu estou acertando. E se eu estiver acertando, eu tenho que fomentar esse acerto. Se eu estiver errando, eu tenho que mitigar para poder trazer outras frentes para poder acertar. Então a gente também está trabalhando nisso, cara. Muito legal. Quando a gente entra no cenário de tecnologias emergentes, eu vou falar uma Claro. que a gente já comentou, que pode parecer curioso, mas ela mudou ao longo do tempo, que é conteúdo. Que, querendo ou não, eu considero uma tecnologia emergente. Você não considera? Cara, eu não tinha pensado nessa ótica, né? Mas quando eu olho o papel que conteúdo tem... A gente vai chegar em metaverso, IA e tudo mais, mas claro, eu acho que quando eu olho o papel que conteúdo tem no nosso dia a dia hoje, né, a quantidade de conteúdo que está sendo produzido, a quantidade de conteúdo que a gente consome de maneira geral, porque como brasileiro a gente é o segundo país que passa mais tempo online. A gente só pede para a África do Sul por 15 minutos. É mesmo, cara? Exato, são 9 horas por dia, 9 horas e alguns minutos por dia consumindo conteúdo online. O Brasil é o maior consumidor de Reels e figurinhas, de WhatsApp. De áudio. Áudio é 10 áudio, vezes mais. exatamente. Legal, é cara. isso, cara. Então, essa lógica da gente ter muito mais tempo de tela, pô, cara, você consome ali, olhando pro TikTok ou pro Instagram, no Reels, você consome muito mais conteúdo do que se você ficasse 3 horas na frente da televisão. Principalmente se a gente comparar como era lá na década de 80, 90, né? Com certeza. Então, conteúdo, sem dúvida nenhuma, ganhou um espaço no cérebro, ou quando o publicitário chama, o espaço da atenção das pessoas, muito maior hoje em dia, né? E eu acho que legal também na parte de conteúdo é que, assim, a gente tá falando hoje, conteúdo a gente começa a já entrar em inteligência artificial, tem plataformas que geram conteúdo para você. Sim. Hoje você só é um interlocutor entre a plataforma que você pegou essa informação e colocou porque você está trazendo o teu papel ali como fundamental. Você pode criar um texto 100% no ChatGPT. Você gosta de coisa nova e maluca? Adoro, então manda. Vou te contar uma dessa semana. Vai. Dessa semana mesmo, hoje é essa quarta, é bem né? quente, hein? Cara, saiu uma plataforma nova chamada Butterflies. Essa eu não conheço ainda. Não é o Fireflies da Adobe, não. É Butterflies. Olha a lógica. Prepara o cérebro aí. Você entra e você cria agentes criadores de conteúdo. Então você pode entrar lá e falar assim, eu quero uma mulher negra que mora na quebrada e que trabalha como doméstica e que vai contar a jornada dela no dia a dia no transporte público de São Paulo. Eu quero um outro agente que é uma mãe puérpera, acabando de ter o filho, que mora em Alphaville e faz viagens internacionais. Eu quero um cara... Você vai criando esses agentes. Tá. A partir desse momento que eles têm um rosto, uma backstory, né, que é de onde eles vieram, e um comportamento que você definiu, eles começam a criar conteúdo numa linha do tempo. Então é uma rede social onde agentes autônomos de inteligência artificial criam conteúdos e humanos e os próprios agentes consomem o conteúdo. Que coisa maluca, cara. E criam trends. Então, do mesmo jeito que tem os trending topics do X, tem os trending topics do Butterfly, que surgem pela interação entre humanos e robôs. Caramba. Cara, agora é você maluco o seguinte, negócio, eu falei, cara. prepara é o cérebro. Cara. Você entra no Instagram. Perfeito. Bom,
Eu acho, vou até mudar. Você entra no LinkedIn. Porra, você quer mais mentira do que LinkedIn? Todo mundo é incrível, tem uma história dele. Então é meio como se você estivesse vivendo num mundo meio enfeitado, né? Ele tá ali alterado. Agora, esse eu tô falando pra você de um mundo que definitivamente não existe. E aí teve gente que criou, por exemplo, um agente do Coringa, um agente de um soldado da Segunda Guerra Mundial, um agente que é um músico que acompanhava o Michael Jackson. E aí você começa a ver fotos, selfie, do cara no show com o Michael Jackson dançando no fundo, cara. Então você imagina que você entra num lugar de conteúdo que é o conteúdo sintético de verdade. Não é o conteúdo sintético que usou IA generativa para criar um texto diferente para falar de alguma coisa. Não, nada que tá na... E ela é formato Instagram, foto e texto? Nada que tá naquela foto e nada que tá naquele texto existe, exato. E aí agora os caras lançaram, então não dá pra te falar ainda, esses são os innovators, tá? Não chegou nem nos early adopters ainda. Eu dei a primeira bisolhada ontem à noite na Bela Paulista, 3 horas da manhã. Então, a gente tem agora, do ponto de vista de conteúdo, um planeta, um universo novo sendo gerado continuamente. E quem entra lá, explora, né? Butterfly. Caramba, cara. Isso é uma coisa maluca. Porque você junta, inteligência artificial, metaverso e praticamente tudo. Porque, querendo ou não, é um universo novo. Tudo bem que não é metaverso, porque a gente está fazendo uma experiência imersiva. Mas vai que é conteúdo que a gente está falando. Não, então pode ser que aconteça. Você pode flexibilizar a palavra imersivo, porque a pessoa entra naquele mundo. Por exemplo, se você é um fã de guerra, você pode criar um cara da Vietnã, um cara da Primeira, um cara da Segunda, um cara do Gengis Khan, um cara da Guerra de 100 Anos, e você viver só esse mundo, cara. Nossa, maluco. Agora, é melhor ver isso ou é melhor ver o Instagram com a galera fingindo que é guru, que ganha dinheiro? Então, verdade. Eu acho que dá pra ficar imersivo rapidinho, sabe? Por que eu trago também o tema de conteúdo pra gente falar como uma tecnologia emergente? Porque a gente sabe que o conteúdo ele foi evoluindo ao longo do tempo. A gente gera conteúdo, zilhões de petabytes por segundo. Todo mundo tá gerando conteúdo. Hoje eu sou uma fonte de informação, você é uma fonte de informação. Mineiro, cada um aqui dentro é uma fonte de informação. Só no YouTube você gera 3 anos de conteúdo todo dia, né? Essa é a proporção. É uma coisa maluca. Então é conteúdo todo dia. Aconteceu um episódio dentro do campo do futebol, cara, 1 minuto depois já tem conteúdo sobre aquele fato. Até lembrei do Hulk que tomou o cartão vermelho. Cara, eu fiz esse teste esses dias, foi Palmeiras e Atlético Mineiro, e o Hulk tomou o cartão vermelho e ele falou que ele não tinha xingado o juiz. Cara, e 1 minuto depois já tinha gente falando sobre isso. Olha a velocidade do conteúdo que a gente consegue gerar. Por quê? E multiplataforma. Você está assistindo na TV, você já está colocando a tua opinião, você já está colocando o que você está certo, você está errado, você já está dando a tua voz para aquele tema específico. E outros são os reacts, né? Você viu teve uma luta recente que durou 40 segundos, acho que foi o Kleber Bambam com o Popó. Com o Popó. Cara, eu vi um cara fazendo um react de 45 minutos sobre a luta de 45 segundos. Então é isso, você consegue explodir o fenômeno, o acontecimento. Não, e o que essa marca Bambam e Popô geraram de conteúdo não está escrito. Porque era um ameaçando o outro, eu vou te matar, o foguete vai te pegar, não sei o que lá. Virava uma piada aquilo lá, que você fala, cara, tem que assistir essa presepada. Sabe, porque no final do dia você sabe que o Popó vai dar um pau no cara. Só que você fala, deixa eu assistir isso aí só pra ver. Vai que, né? E até o Bambam falou, eu sou um dos maiores marqueteiros que existe. Eu não vou discordar dele, mas também não vou concordar, entendeu? Então tem essa nuance. Mas por que eu trago isso? Hoje está vindo cada vez mais plataformas de conteúdo aplicado à inteligência artificial. Por quê? Quando a gente fala de conteúdo, você precisa de tempo, você precisa de, tentar ter um roteiro, fazer alguma coisa. Você precisa de tempo para fazer isso. E hoje a inteligência artificial ela tem insumos que você coloca lá dentro para poder te dar o repertório que você precisa para poder criar alguma informação. Seja do ponto de vista de marca, seja do ponto de vista de um tema específico que você quer falar, seja variado. E até assisti uma entrevista da Forbes esses dias do CEO da Pencil. E ele fala que hoje cada um de nós somos publicitários. Nós somos nossa própria marca e a gente vende o que a gente gosta. E aí eu olhei e a Pencil, o que basicamente ela faz? Ela simplesmente cria uma plataforma que ela gera criativos para vocês em segundos, hiperpersonalizados. Que é o mesmo que a Stay Film também faz aqui no Brasil, que você consegue colocar o que você precisa em 1 minuto, você tem vídeo personalizado. E existem estudos também que dizem que nós queremos uma hiperpersonalização na comunicação. Eu não quero que você fale, ei você, mas eu quero que você fale, ô Bruno, olha só, achei literalmente esse computador, esse celular que você quer. Você fala, cara, legal, eu quero. Entendeu? Então, por que eu trago essa parte de conteúdo como uma vertente de tecnologia emergente? Porque foi o que a gente falou, acho que a gente está rimando agora, só que a gente está rimando por um lado onde a tecnologia ajuda a gente.
Então eu queria entender a sua visão sobre conteúdo também nessa perspectiva de advertising. Como que você vê que o advertising vai se apropriar cada vez mais ou vai ter a gente tem que ter um cuidado com isso? Qual é a sua percepção em relação a isso? Eu gosto muito do conteúdo do Gary Vaynerchuk. Ele é um cara bielorrusso, naturalizado americano. Ele trabalhou na loja de vinhos do pai dele até os 40 anos de idade e depois ele abriu uma agência. Mas hoje ele atende grandes marcas de varejo americano. Ele participou durante a chegada da pandemia de uma virada das marcas de verdade para conteúdo digital, de abandonar a TV e migrar totalmente a grana e tudo mais. E ele fala muito sobre essa questão de conteúdo, que ele fala assim, cara, o criativo é tudo. E a lógica dele é a seguinte, eu acabei de ler o livro dele, foi publicado agora em junho. Qual que é o nome do livro dele? Day Trading Attention. Então ele faz a brincadeira... Vamos colocar na descrição, que acho que é uma recomendação legal pra galera. E olha que legal a história por trás. Por que day trading, né? Da coisa do day trade de operações e ações. Porque no fim do dia, para ele, é encontrar oportunidades baratas de atenção e alocar o dinheiro para lá. Então, o que ele fazia nos anos 90 com a loja de liquor, né? De bebida do pai dele? Ele fazia e-mail marketing. Sabe qual que era a taxa de abertura dele? 93%. Meu Deus do céu. Não, assim, e ele fez isso meu, parece irreal, cara. Eu que trabalhava com isso, a hora que a gente tinha 15%, você fala, meu... Tá ótimo. Quando ele, só que era a época que o e-mail era o meio de comunicação que a gente tinha, né? Aí ele fala que ele fazia Google AdWords também, né? Lá pra trás era esse nome. No Google AdWords, ele pagava 50 centavos para a palavra vinho. Então ele virou um dos maiores retailers da região da Nova Inglaterra. Por quê? Porque custava 50 centavos, ele trazia lá 10 cliques e fazia uma venda. Com $5 vendia um vinho de 50, custo de aquisição pelo lifetime value, fechava a conta. Então ele sempre fez isso na carreira dele. E aí o livro recente dele é contando quais são essas oportunidades hoje. Então, por exemplo, as marcas, eu ainda escuto da boca das pessoas falando, não, porque TikTok só tem criançada. Cara, tem 91 milhões de brasileiros usando TikTok. Não é possível que... Exatamente, exatamente, então, cara. as marcas não estão investindo lá. Quando eu faço a conta de quanto me custa expor para um cliente no Instagram, eu gasto, na média aqui no Brasil, uns R$16 para 1.000 pessoas. Quando eu vou para o TikTok, é 4. É 1/4 o custo de exposição naquela plataforma. Por que a marca não está direcionando o dinheiro para lá, quando ela tem o olhar de alcance, de impacto? Então, a lógica do livro dele é sempre essa, sem procurar. E aí, o que ele fala sobre o criativo? Ele fala, cara, você tem que usar essas plataformas sociais para espalhar o teu conteúdo. E ele fala, não tem que postar uma vez por semana, não tem que postar uma vez por dia, tem que postar 10 vezes por dia em todas as plataformas. Ele não está falando necessariamente você postar para fazer uma linha do tempo, aquele olhar 2016 de social media, não. Sim. A lógica dele é, você não sabe o que vai dar certo. Então você A, B, C, D, teste tudo. Posta. Quando um conteúdo orgânico bombar, viralizou, o que significa? Tem alguma coisa naquele conteúdo que tocou o sino de um grupo de pessoas. Pega aquele conteúdo, refatora ele para um ad e aí promove esse ad com seu dinheiro. Então olha o quanto... Ele vai no orgânico, é extremamente inteligente o que ele fez, cara. Extremamente inteligente. Ele chama de SOC, que é Strategic Organic Content. Que não é só você morrer no alcance. É como é que você descobre através de dados o que realmente mexe com o teu consumidor. E aí depois você converte isso, se emenda uma vinheta, puxa um link de afiliados e etc. E aí pode botar dinheiro, porque aquele conteúdo vai bombar. Cara, que maravilhoso. Essa é a minha visão sobre conteúdo. Desculpa a resposta. Não, eu achei maravilhoso essa visão, porque querendo ou não é isso, cara. Então o cara com 40 anos abriu uma agência de propaganda. Porque ele já sabia fazer o negócio. É isso, cara. Ele já sabia fazer o negócio. Ele falou, cara, eu sei fazer pra mim, agora eu vou fazer pros outros. Exatamente. Pronto, o cara bombou, cara. Por isso que eu falo que conteúdo, cara, é rei hoje, cara. Se você entende isso, é uma frente muito legal. E outra coisa que ele aborda é sempre falar isso também, né, cara? Tem gente que às vezes eu tô com 41 agora, tem vários amigos de 40 que estão assim, cara, puta, não dei certo na carreira, eu acho que eu vou ficar aqui no concurso público mesmo, e, não, puta, começar outra faculdade agora. Ele fala, cara, bicho, a gente vai viver assim, por baixo 100 anos, se bobear 120... Tem até um maluco que já falou que a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Já nasceu, é verdade, é verdade. Cara, você vai ver até 120, você tá com 40, brother. Você vai viver o dobro do que você viveu até agora. Como é que você já tá se enterrando nessa idade? E ele traz muito esse lance. É cultural, dele. cara. Ele é fala, cultural. cara, eu comecei uma vida nova e hoje ele é uma agência respeitada de digital, né? No mercado mais competitivo que tem, que é o americano, para as maiores marcas. Aquela Under Armour, por exemplo. Tá com ele? Ele fala que
ele tá com ela, né? Ele faz a brincadeira. Mas é isso aí, cara. Ele tá com a Under Armour fazendo o social media dos caras. Que demais, desbancando a Nike cara. na categoria que a Nike inventou, né? Que demais, cara. É o smart thinking, né, cara? Você pensar smart, não pensar, tipo, com dinheiro, cara. É o que acontece quando a gente vê. Eu trabalhei com a Volvo lá atrás e a Volvo muitas vezes não patrocinava o Super Bowl. O Super Bowl, pra quem não sabe, é o principal evento de advertising também, né? Não só de futebol americano, mas de advertising, onde você tem os conteúdos lá de 30 segundos do filme. O que a Volvo fazia? Ele falou, eu não tenho dinheiro para bancar lá. Então eles iam lá e iam, na mesma hora que estava tendo o anúncio da concorrente deles, eles iam buscar menção no Twitter para desbancar um pouco a concorrente deles. E sabe o que ele falou no livro sobre o Super Bowl? Ele falou que é uma das melhores relações de custo-benefício que existem. Pela quantidade de pessoas que assistem, pelo que custa o anúncio. Mas isso é verdade. E aí, não sei se você porque viu não é só os Estados Unidos, é o mundo inteiro de olho ali, cara. E não sei se você viu esse ano, o Kanye fez um anúncio que foi ele com a câmera de celular filmando ele mesmo. Baratíssimo, zero, custo. Né? E aí ele parece que ele pagou $7 milhões no anúncio e fez $26 milhões de receita. Nossa. Tá aí a conta do Roy, ó, que ele tava vendendo. Exatamente, cara. Exatamente, cara. Acabou. É isso, cara. Por isso que eu acho que o conteúdo... Eu queria trazer esse papo para ver a tua opinião também. Show de bola. Mas além disso, a gente também tem bastante coisa para falar, né, cara? Então vamos lá. Você é um cara especialista em metaverso. Metaverso a gente sabe que lá atrás, até o Facebook mudou o nome para Meta, como você mesmo falou. A gente vê que muitas empresas trouxeram isso. Podemos até falar um pouco da Apple trazendo o Vision Pro, que também tem uma experiência imersiva. E cada vez mais a gente está falando de experiência imersiva, augmented reality. A gente está entrando com virtual reality. A gente está entrando com visões cada vez mais próximas. Mas... deu aquele boom e parou. Né? Parou. E aí? Onde está o metaverso hoje, cara? Exato. Eu acho que, só para a gente definir rapidinho, o que eu gosto de usar como definição, até porque não tem uma totalmente aceita, o pessoal de Web3 e blockchain fala que é uma coisa, o que eu gosto de usar? Todo ambiente que é digital, então ele obviamente é tecnológico, ele tem que ser social. Então você não faz metaverso sozinho, não é a experiência de realidade virtual do joguinho da montanha-russa, né? É social de encontrar outras pessoas e estar convivendo com elas naquele ambiente virtual. E também imersivo. E aí lembra que imersivo é um conceito que a gente, de novo, pode flexibilizar, exato, né? É desde o imersivo de fato, óculos de realidade virtual, Apple Vision Pro, tudo fechado, você não tá vendo o que tá acontecendo lá fora, ou simplesmente imersivo, porque quando você tá lá dentro, você sente que é você. Você tá representado por um avatar naquele espaço, pode ser no teu jogo de Roblox, se você for mais novo, pode ser no Fortnite, se você for um pouco mais velho, mas o teu personagem lá dentro é você. Então essa lógica, um ambiente digital, social e imersivo, onde você usa um avatar para ser ótima definição. Então, só para a gente usar essa definição. Cara, quando a Meta fez a mudança de nome, era outubro de 21. E aí teve gente que saiu com a tese incrível de dizer o seguinte: cara, como é que o Facebook fez isso, cara? Meu Deus, que mudança, que merda. O que é esse negócio de metaverso? Tanto que você vai no Google Trends, o pico de buscas por metaverso foi naquela época. Foi a primeira vez que as pessoas ouviram o que era. Elas vão para o Google, ou iam, né, para o Google, vamos discutir isso também, para descobrir o que era um determinado assunto. Só que, na verdade, cara, o Zuckerberg tinha comprado a Oculus, que é a empresa que fabrica os óculos. Hoje ele trocou o nome para Meta, Meta Quest. Mas o Oculus Quest, ele tinha comprado em 2016, cara. Então, aquela brincadeirinha de mudar o nome da empresa tinha começado nos bastidores 5 anos atrás, cara. Então, não é aleatório. Ele não fez isso porque ele teve uma ideia naquela manhã e falou, vamos mudar o norte da empresa. Cara, isso estava 5 years in the making, como os americanos fazem, né? Então, primeiro é dizer, cara, que dificilmente você vai ver uma empresa que vale trilhões agora, né? Agora a gente entrou no clube do trilhão, não é mais milhão. Exato, cara. Tomar uma decisão aleatória. Não existe da noite isso. Pro dia, não. Agora, tem muito estudo em não cima quer disso. dizer que acerta sempre. Sem claro dúvida. que não. Agora, qual que é a estratégia da Meta como uma das principais empresas que está investindo nesse... Posso só fazer um parênteses? Por favor. Você falou essa parte não acerta sempre, a gente lembra do Google Glass. Exatamente. Que tentou ser uma experiência imersiva também lá atrás e não foi pra frente. Exatamente. Até porque timing Exatamente. em publicidade, você sabe disso, né? Você escolher a hora certa para levar a mensagem certa para a pessoa certa faz toda a diferença. Toda a Em diferença. inovação, timing sempre Principalmente. Então, o que a Meta fez como estratégia? Ela tinha... Isso agora eu estou falando... esquece tudo que você acha e que você tem de opinião pessoal sobre o Mark Zuckerberg. Imagina uma empresa que vale bilhões de dólares, que está ganhando uma grana enorme com o anúncio. Aí, o Zuckerberg abriu a plataforma, o dashboard da Big Day dele lá, e começou a olhar os números. Falou, rapaz, o pessoal tá usando menos o Facebook aqui, hein, cara. O pessoal, um tempo de acesso não tá muito legal, a gente tá mudando uma coisinha ou outra aqui, não tá rolando.
pô, esse Instagram ele ainda tem uma curva de aceleração, mas tem um outro negócio, uma empresa chinesa, um tal de TikTok, que está acelerando. Volta no tempo, eu não estou falando uma história de 2024, estou te contando uma história de 2017, 2018. Ele falou assim, cara, eu acho que se eu for depender o meu negócio das pessoas ficarem conectadas nas redes sociais para eu vender anúncio para elas, isso vai ter um limite, um teto. Então, como eu estou chegando nesse momento, estou aqui num platô, daqui a pouco um declínio, é bom eu começar a pensar como é que vai ser a próxima era, como é que vai ser a próxima geração de interação entre pessoas online. E aí, ele tinha uma empresa de realidade virtual, onde ele está acompanhando o outro dashboard da Big Data, ele está aqui olhando e falando, peraí, cara, pô, os caras estão usando esses óculos de realidade virtual, eles jogam 4 vezes mais do que o gamer que está só no PC. Esses caras aqui, a tecnologia está ficando mais barata para eu produzir. Eu posso produzir um headset por $250 o headset, o Quest 2. Nossa. Né? Então, será que eu não consigo criar um mercado novo, onde as pessoas vão experimentar uma nova tecnologia e passar mais tempo dentro e consumindo conteúdo ali dentro? Vou apostar um pedacinho desses bilhões que eu recebo todo ano para isso. Avisou todos os investidores no press release, né, no documento de ação, e falou, gente, é o seguinte, vai demorar 10 anos, mas eu preciso começar essa brincadeira nova. Ele avisou tudo, não é que, não, esse Zuckerberg enganou a gente. Daí, em 2022, as ações do Facebook foram lá embaixo. Exato. Aí, daqui a pouco, ele falou, gente, vocês perceberam que o negócio de publicidade ainda está aqui, eu ainda estou ganhando aquele dinheiro todo que eu tinha prometido para vocês. Eu estou queimando aqui 2 bilhões todo trimestre, mas é porque eu preciso fazer uma aposta nova. Então, esse é o olhar do businessman. Esse é o olhar da pessoa que investe primeiro para tentar acertar no futuro. Então, sobre metaverso, você pode falar, não, sumiu, ninguém está dando atenção para isso. Aí eu falo, pô, mas a Meta mudou o nome. A Meta está criando e publicando novos headsets. A Sony anunciou um headset próprio dela. A Microsoft já suga esse dinheiro das empresas do setor industrial para fazer criação de produto, para fazer inspeção de ambientes com o HoloLens faz hora. Aí um tal de Tim Cook, né, um rapazinho que cuida de uma empresinha pequena de trilhões de dólares, fala, não, vamos criar um produto chamado Apple Vision Pro, que eu acho que tem um jogo entre eu colocar realidade aumentada e virtual. Botou o dinheiro lá também. Será que esses são sinais de um segmento que está indo mal? De maneira nenhuma. Acho que tem que ter esse olhar. Do lado de dentro de casa, eu trabalho na 80/20 com alguns clientes. A gente fez eventos onde todo mundo que participou com óculos de realidade virtual Quest a partir daquele evento. A gente fez programa de treinamento de segurança do trabalho. Então imagina que a pessoa trabalha num ambiente hostil, um ambiente com situações e cenários de risco. O camarada, antes de entrar fisicamente no ambiente, bota o óculos de realidade virtual e ele presencia situações de risco, o início de um incêndio, a queda de um material. Então, ele aprende a importância de usar o EPI, ele acompanha a sinalização para saber até onde ele pode ir, onde ele não pode, quais são os riscos de acidentes de perder ponta de dedo e dedo do pé. Então, esses são projetos de realidade virtual com um viés educacional, trazendo uma experiência que o mouse e teclado não conseguem entregar e que no fim do dia diminui acidente de trabalho. Por que eu não vou fazer isso? Conheci uma empresa brasileira, criou uma solução para crianças no espectro do autismo. Então, o autismo, a criança tem aquela dificuldade, tem várias dificuldades, mas uma delas na relação com as outras pessoas. Os caras começaram a fazer o teste, colocam na cabeça do paciente, a criança interage num ambiente super controlado, então tem menos impulsos, as cores mais foscas, um caminho claro dele, por exemplo, eles falam assim, qual que é o grande problema do autista? O autista nunca vai dar uma palestra. Não, bicho, o problema do autista é atravessar a rua e não ser atropelado. Então os caras da TerraFi, essa empresa brasileira, criaram essa solução para o camarada aprender. O que aconteceu? Depois de 2 sessões, o paciente melhora o nível de interação dele com o terapeuta. Que legal, se você é pai de criança autista, bicho, você vai. É isso que você quer, né? Você vai aderir, cara. Então eu acho que a imprensa não tá olhando para isso, não tá dando valor para isso. Toda vez que fala metaverso, flopou, errou e tal. Mas tem coisa muito legal acontecendo nos bastidores. Eu tô acompanhando de perto. Eu acho que a inteligência artificial deu uma ofuscada também, não vira tanto pauta de notícia, né? Sem dúvida. Então o que acontece? Agora tá falando de não, segura metaverso aqui. Deixa os caras desenvolver, porque ainda tá naquele... E foca em IA, porque agora IA, generativa e tudo mais, começa a vir esse capítulo. Isso, normal. Faz parte do jogo da imprensa. Porque principalmente que eles têm que ir atrás de audiência. Quando a gente
nossa audiência tem um interesse em perspectiva área. Então, quando a gente teve o momento mais crítico ali dos alagamentos no Rio Grande do Sul, esse virou o assunto. Virou o assunto. A minha assessora de imprensa, inclusive, falou, Kenneth, nem vamos vender pauta, cara. A não ser que a pauta seja sobre Rio Grande do Sul. Como a gente pode ajudar a colaborar nisso daí você tem um assunto. E na imprensa americana, agora a Gear tá para eleições. É verdade. Então, o assunto inteligência artificial também deu uma ofuscada lá por conta disso. É então, verdade. Faz parte, né? Essa é a conversa. Ongoing conversation é essa. Ainda sobre a perspectiva de metaverso, a gente sabe que ele continua evoluindo cada vez mais. E ele chegou uma perspectiva que lá atrás, quando foi aquele boom, muita gente teve a visão de hype de game. Sim. De gamificação. Você consegue gamificar. O game não é só você participar de um jogo, mas você gamificar para ter alguma atitude lá, alguma representatividade da empresa no teu dia a dia. Aí a gente começou a falar, como você mesmo falou, tem as skins. Que a gente está falando com uma geração mais jovem que compra skin, que as marcas estão começando a olhar para aquilo lá também. Como você vê essa relação do metaverso com as marcas, de uma perspectiva futura agora? Cara, teve ali um momento que era comprar terreno no metaverso, e algumas marcas compraram e tal. Eu acho que isso aí era a fase de estamos tentando descobrir o que está acontecendo e fazer parte da brincadeira. Hoje em dia, você tem essas plataformas estabelecidas, só para te dar um número. Esses metaversos mais sociais, para adulto, interação, eles estão na faixa de 200 mil usuários por dia. É muito pouco, tô falando muito global, pouco, tá? Quando eu vou para os games, tipo um Roblox ou tipo um Fortnite, eu vou para 200 milhões. Opa, agora começou a ter um número interessante. Então, o que as marcas estão fazendo? Entendendo que esse é um mercado consumidor presente e um mercado consumidor a ser formado, eles estão participando lá. Cara, a gente não vai muito longe, porque eu lembro lá atrás, no Monopoly, o que aconteceu? A Mastercard começou o seu cartãozinho das crianças, porque antigamente era moeda, era cédula. E eles falaram, não, hoje eu vou entrar, para que ele tenha na cabeça dele, criança, tá? Que cartão é Mastercard. Não é muito diferente, porque você está entrando em game. Claro. Você está entrando em game. Coca-Cola sempre fez essa brincadeira, né? Brinca com a criança aqui e gera um Kenneth no futuro. Então, eu sou o fruto aí da Coca-Cola. Funcionou, viu? Funciona. E, por exemplo, Banco do Brasil, cara. Você fala, mas Banco do Brasil, empresa do governo. Cara, Banco do Brasil tem um universo dentro do Roblox, chama Brablox. Sabe o que eles fazem? Eu não sabia. Ensina a investir, poupança, não. educação financeira, nada isso? A ver, cara. Eles fazem etapa do circuito de voleibol de areia no Roblox, é verdade, cara. Eles são patrocinadores do vôlei nacional. Eles fazem no vôlei mesmo que a gente conhece, e tem o circuito de vôlei do Roblox. A galera cria as duplas, joga, e o Banco do Brasil tá ali simplesmente presente na cabeça da criançada brasileira no Roblox. Esse é o LTV que eles estão atrás agora, né? Então, o que as marcas estão olhando para esses ambientes de metaverso é day trading attention. Vamos aonde tem uma escassez de outras marcas competindo, porque você chega no Roblox, tem pouquíssimas marcas ali. E você consegue muito barato fazer. É que eu acho que ainda as marcas não sabem como entrar. Eu acho que existe um desafio assim, de empresa mesmo. Como que eu entro ali? Sabe? Bruno, e outra. Eu acho muito legal uma iniciativa de metaverso e tal. Mas você não tá fazendo nem TikTok direito. Exatamente. Calma, né? Resolve o beabá. Resolve o beabá, depois você vai para lá. Também tem isso, né? Maravilhoso. E aí a gente tem outras tecnologias também, né? Que a IA por si só não é IA. A gente tá falando de IA, hoje tem a IA generativa, tá começando a entrar cada vez mais essa perspectiva, e é o que tá mais se falando nesse ponto. Então, assim, cara, qual é a sua perspectiva também sobre a IA relacionada aplicada a negócio, que a gente vê que as empresas... Esse é uma adoção mais fácil. E aí é um ponto que eu quero trazer. O Google já estava trabalhando... Aliás, todo mundo já está trabalhando em IA desde 1950 e as empresas só vão evoluindo. É isso aí. Só que eu acho interessante que, assim, o Google já tinha uma IA generativa, só que eles não lançaram. Porque se eles lançam, eles deixam de rentabilizar onde eles estão trazendo maior retorno. Chegou a OpenAI e falou, tá aqui, ó, tudo free. Vamos fazer essa parte tester aqui para vocês. Ninguém vai pagar nada, só que automaticamente eu estou melhorando testers. Vamos abrir testers. Só que eles abriram testers, que foi quanto? 100 milhões de pessoas em quanto tempo? Eles atingiram 1 milhão de pessoas em 5 dias. Meu Deus. E atingiram 100 milhões de pessoas em 90 dias. Nossa. Hoje está em 180 milhões de usuários. É bizarro isso. Então, a hora que a gente olha isso, a gente vê que, querendo ou não, fez com que as outras empresas se movimentassem também, porque viu que tinha um interesse. Tinha uma escassez, que a hora que uma pessoa começou a ir todo mundo para ali, testar, ver que o negócio realmente funcionava, e aí você vê outras empresas, como o Google trazendo o Gemini. Qual da Microsoft? Não, a Microsoft é o Copilot, Copilot, mas que é abastecido pelo GPT também. Que era o Watson. Bom, tem todo. Watson da IBM. Tem o Watson da IBM, então tem todas essas outras perspectivas. Cara, estamos naquele momento que a gente está surfando essa onda.
Tá todo mundo surfando. Cada vez mais só se fala de inteligência artificial, só que a gente ainda vê pouca aplicabilidade. A gente vê que as empresas estão falando de inteligência artificial, mas no final do dia é uma árvore de decisão que você tem, que foi conversando com um robô que está resolvendo o teu problema. Conta pra gente como que as marcas podem se apropriar disso e depois eu trago mais perguntas sobre esse tema. Bom, o meu olhar não é só para o que está chegando para o consumidor. Então não é só o criativo ou o conteúdo que está postado, tá? Eu olho muito para a parte de operações. Então não posso concordar com você que tem pouca aplicação. Por quê? Cara, eu estou visitando. Voltei a semana passada dos Estados Unidos, estive em março na Índia, fui na Inglaterra no ano passado, estou aqui no Brasil. Cara, eu fui para 22 estados ano passado. Então eu dou uma boa viajada. Tem muita coisa legal sendo executada. Tá em produção, não estou falando homologação, teste, vamos ver. Então, primeira coisa é dizer, já tem muita coisa legal acontecendo. Agora, tem muita gente com medo por conta de quando você trabalha com uma árvore de decisões que você citou, você realmente prevê cada passo. Então, se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer isso aqui, chama o operador. Quando você muda o paradigma para usar IA generativa, por exemplo, num chatbot de atendimento ou suporte, você tira a árvore de decisão da parada. Sim. Você simplesmente determina qual é o objetivo que eu quero atingir e quais são as informações que eu tenho sobre as informações de contexto sobre aquele atendimento. Dali para frente, a decisão do que falar, como responder ou reagir, fica na mão do modelo de linguagem. Perfeito. Isso abre portas para acontecerem coisas inesperadas. Sim. Inclusive, esse é o ponto fraco, mas esse também é o ponto forte do uso de IA generativa. Por quê? A gente está usando ali o ChatGPT. Você faz uma pergunta, ele te responde. Você melhora a qualidade da pergunta, ele melhora a qualidade da resposta. Pô, muito legal. A gente está usando o GPT-4. Agora é o 4 lá, mas a gente está no nível do GPT-4 em termos de gerações, né? E tá todo mundo falando, e o GPT-5? Quando é que vai ser o GPT-5? Já tá treinamento? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Aí fica um monte de rumor e tudo mais. Já dá para você experimentar o que vai ser o GPT-5 hoje. É só você usar o que a gente chama da rede de agentes inteligentes. Que é, você passa a criar assistentes que são treinados em cima de bases de conhecimento, que tem um objetivo onde eles querem chegar e tem um contexto, só que você coloca esses agentes para conversar entre eles. Sim, isso é maravilhoso. E quando você põe 2, ou quando você põe 3, ou quando você vai aumentando a quantidade de agentes que interagem, você melhora exponencialmente a qualidade da resposta. Então, o que muita empresa está fazendo? Ao invés de usar o GPT-4, que é mais caro, está usando o GPT 3.5, que é 1000 vezes mais barato, literalmente 1000 vezes mais barato, e fazendo rede de agentes com GPT 3.5 entregar a mesma qualidade do GPT-4. Ou seja, se você faz uma rede de agentes com o GPT-4, você já está potencialmente entregando o que vai ser o GPT-5. Exatamente, cara. Então, cara, isso é muito interessante. Também dá um pouco de medo nas pessoas que têm medo de inteligência artificial. Por quê? Quando a gente falou em criar todas aquelas outras tecnologias antes, conteúdo, a gente falou de análise de dados, a gente falou de metaverso, os caras bolaram alguma coisa para fazer alguma coisa. Na IA generativa, os caras bolaram o negócio para fazer uma coisa. Quando eles começaram a usar, eles descobriram que fazia outras, né? Então tem ali o pessoal chama de propriedades emergentes, apareceram umas novas habilidades. Então, com a rede de agentes inteligentes, cara, tá aparecendo um hall de habilidades para IA inacreditável. Eu estou escrevendo um livro, faz menos de um mês, sobre o uso da rede de agentes inteligentes, com os estudos de caso das empresas que já estão fazendo. E, cara, eu estou escrevendo um livro numa velocidade que eu não consegui acreditar que ia ser tão rápido. E de qualidade, porque também não adianta só falar escrever um livro, né? Exatamente. Escrever livro é uma coisa, com qualidade é outra. Exato. Então, eu estou usando a rede de agentes, os caras me ajudam no processo de pesquisa, no processo de curadoria, no processo de resumo, no processo de encadeamento das ideias. Aí o proofreading. E você criou esses agentes inteligentes? Exatamente. Na verdade, de novo, lembra que eu não crio nada, né? Sim, exato. Eu conheci uma plataforma chamada Crew AI, Crew de equipe, tripulação, criada por nada mais nada menos do que um brasileiro também, que é o cara, João o brasileiro Moura. Em relação... Eu vou te falar, cara, assim, nós somos pioneiros em muitas frentes, cara. Com certeza. Só que, claro, que esse cara tá super focado no mercado americano, porque tem muito mais dinheiro lá. Mas é um brasileiro. Então ele criou esse framework onde você consegue, eu tô usando sempre essa expressão, colocar os LLM para brigar. Só que diferente de um sistema, de um software que a gente está acostumado, ou estava acostumado antes, você ia fazer um software, você fazia uma sequência, um processo. Faça isso, com essa informação você passa para essa etapa, dessa etapa você passa para essa, chega no final você termina. Com os LLMs,
O conceito é, você cria uma crew, você cria uma tripulação, onde cada um ali dentro tem um aprendizado diferente, um contexto diferente e um objetivo diferente. E aí você joga uma task, né, uma tarefa, pro chefe. Que tem um cara que é o chefe. Tá. O chefe escolhe quem é o agente que ele vai usar. Ele convoca, ele manda o job, ele recebe o job, ele avalia se ficou legal. Se ele achar que ele precisa de uma adição de outro agente, ele manda para o outro agente e devolve. E teu livro está sendo escrito assim, então. Desse jeito. Os caras estão trabalhando enquanto a gente está conversando aqui, pô. E aí, se ele achar que você precisa de um ser humano, você também pode botar o ser humano na sua crew. E aí você convoca a pessoa, chega um e-mail com o pedido, com a pergunta, com o contexto. Você interage, ou uma mensagem de WhatsApp, você escolhe. Você interage com aquilo, responde, volta para dentro do fluxo, ele termina e te entrega o produto no final. Estamos vivendo uma nova era, literalmente, total, cara. Então, assim, não dá pra gente achar que qualquer teste que a gente fez ou ferramenta que a gente usou é a melhor versão que existe. É o contrário. Tudo que a gente está testando hoje é a pior versão que existe. Daqui pra frente vai ficar muito mais foda, muito rápido. Então eu vou sugerir, lembra que a gente falou da proporção 99 para 1? Uhum. 99% das pessoas não sabe disso. Eu acho que vai compensar fazer parte do 1%. Com certeza. E para fazer parte do 1% é muito simples. Você tem que testar. Tem gente que fala assim, Kenneth, eu não consigo testar as ferramentas de IA porque eu não tenho tempo. Cara, a ferramenta é exatamente para você ter tempo, porra, né? Por isso que você não tem tempo. Então, a minha recomendação é, cara, testa. Se você não gostou, ao invés de você assumir que a ferramenta é uma merda, assume que você é uma merda. E aí melhora o contexto, melhora os dados que você fornece. Você tá brincando aí, você já sabe, cara, a experiência que é de você, com Big Link, de você fornecer os dados todos. Sim, a gente já tá brincando. E a generativa te ajudar a organizar esse pensamento. Cara, a gente já tá com um roadmap de 1 ano. 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio, 2 anos de lançamento só de IA. Porque hoje a gente tá trazendo o pior. Só que já é bom. Já é muito bom. É. Não, e tem gente que fala assim, será que a IA vai ser melhor do que o ser humano e etc. Cara, eu vou falar o seguinte, e eu acho que isso tem pouco espaço para discussão, a não ser que a gente queira polemizar. Mas para discussão técnica é o seguinte, você tem lá a prova da OAB. Então, de todo mundo que faz a prova da OAB, tem um pedaço que passa e tem um pedaço que não passa. O GPT-4 já passa. Então, de cara, você já tem uma IA com propriedades, capacidade e habilidades, e aí você pode discutir se é inteligente ou não e tal, tem um mérito diferente aí, mas que é melhor do que a maioria dos bacharéis em direito. Com certeza. Sabe? E eu estou usando o direito, não é nada contra os advogados, Sim. Isso serve para várias outras áreas, é que no direito a gente tem a prova, fica fácil de medir. Na medicina tem a mesma coisa. Então, a gente já tem uma inteligência artificial mais poderosa do que a média do ser humano, cara. Exatamente. Mas a inteligência artificial vai fazer uma obra de arte. Eu vou trazer o filme Inteligência Artificial, né? Com aquela pergunta. O cara chega para a inteligência artificial e fala, mas você seria capaz de criar uma sinfonia como Mozart? Aí a IA responde, e você seria? É isso. Porque, porra, o Mozart, exatamente. Caralho, cara, o Mozart, o Einstein e quem você escolher na lista, Marie Curie, sempre vão ser muito mais foda do que qualquer IA e não tem nem chance. William Shakespeare, acabou IA, morre IA. Só que qual é o percentual de pessoas que é o Mozart, o William Shakespeare ou o Mark Twain? Então, eu acho que esse é o olhar, não é para estar certo nem para estar errado. Mas se você quer aproveitar o melhor dessa revolução, se você quer melhorar a tua capacidade de entrega, se você quer aprender mais e melhor e mais rápido, tem uma puta ferramenta disponível para você abraçar e sair usando, cara. Não, maravilhoso. E em relação, agora que você tocou o assunto de advogado, direito, essa frente, a gente sabe que tem muita discussão, que o objetivo não é polemizar também, mas eu acho que a questão tem muita gente preocupada. E a gente sabe disso, a gente conversa com as pessoas, não, porque se eu aprender IA, não sei o que, eu falei, cara, pergunta pra mim, mas você tem medo da IA? Eu falei, cara, eu tô criando um produto de IA. Se eu tenho medo, como que eu posso criar um produto de IA? Eu não tenho que ter medo, eu tenho que enfrentar, eu tenho que saber até onde vai para conseguir auxiliar empresas, pessoas, marcas e tudo mais, para poder trazer um resultado melhor. Por quê? Hoje em dia, o que a gente interpreta da IA são fatores repetitivos. A IA simplesmente faz fatores repetitivos. Mas vamos lá, a IA vai tirar muitos empregos. Vamos trazer alguns empregos. Existe alguém que faz curso de datilografia hoje?
Eu acho que a tecnologia vem para adaptar a gente a um novo cenário e criar novas oportunidades. Essa é a minha percepção. Então, assim, se eu tiver medo da IA, eu estou entrando numa frente que eu vou falar, puta, então eu não quero mais que isso daqui evolua. Pelo contrário, eu tenho que ser a favor da tecnologia, eu estou trazendo a minha opinião, para que ela gere mais oportunidades e mais empregos. Antes do celular, o que tem de gente trabalhando com celular hoje? Olha a oportunidade que tem. Tirou o emprego do cobrador de ônibus. Beleza, mas olha o que gerou de emprego baseado em tecnologia. O cobrador de ônibus é trabalho repetitivo. Sabe, passa uma pessoa, pega, vai, passa. Você não precisa. Você pode fazer isso através da tecnologia. E tem pessoas operando aquela tecnologia também. Então, essa é a minha visão e eu queria saber a tua visão. Porque a gente fala assim, a inteligência artificial vai dominar o mundo? Na minha opinião, vai. E eu queria saber da tua. A inteligência vai dominar? E como ela vai dominar? E como a gente pode usar esse domínio em nosso favor? Acho que é uma pergunta um pouco mais inteligente do que falar a gente vai perder o emprego da IA. Exato. Eu acho que é isso. Eu e os meus agentes estamos abordando isso no livro, né? Olha lá, já não é você, só eu e meus agentes. Não está em 2024, ele está em 2025. É assim que a gente vai falar ano que vem. Exato, eu e os meus agentes, a gente está trabalhando junto lá. Mas, cara, pensa o seguinte, se a gente consegue hoje ter uma previsão do tempo que acerta aí quase 70%, hoje é o strike rate de previsão do tempo, é por conta de inteligência artificial. Com certeza. Se a gente consegue fazer campanha otimizada, onde a gente entrega lá os criativos no teste AB e otimiza os resultados para ter um bom CPA, custo por aquisição, e gerar um ROI bacana na campanha, etc., é por conta de inteligência artificial. Se a gente consegue uma rota bacana no Waze, no Google Maps, para chegar no lugar que a gente está indo, por conta de inteligência artificial. Se a gente está viciado em TikTok, ou em Instagram Reels, ou em YouTube Shorts, é porque tem um algoritmo que usa inteligência artificial para acumular todos os dados sobre a nossa rede de interesse e entregar o melhor conteúdo para a gente. Então, melhor, eu não estou falando aqui que o mundo é melhor por causa do TikTok. Essa discussão é mais difícil. Mas o TikTok, como empresa, está conseguindo reter os seus usuários por mais tempo por conta disso. Então, olha o tanto de entrega onde a IA já dominou estes mundos, os quais eu falei. Quais são os mundos que ainda não estão dominados por IA? Os mundos onde você não tem dados abundantes. Então, para a gente acumular e captar dados do mundo real, do mundo físico, a gente tem o telefone celular. Tudo que acontece dentro do telefone celular está sendo registrado, guardado, pode ser utilizado de alguma maneira, as gravações, o áudio que está ali em volta e tudo mais. Agora, quando você vai para atividades mais físicas, então lá no agronegócio você tem que fazer a colheita, né? Você pode usar sensores pregados no solo, mas isso é caro, não dá para você colocar isso na fazenda toda, na propriedade rural inteira para acumular todos esses dados, mais difícil. Você vai lá no processo de mineração, você pode tirar fotografia, você pode fazer uso de raio-x ou imagens geológicas para tirar conclusões. Todo lugar onde você tiver dado abundante, a inteligência artificial vai dominar. Não tem opção, cara. E você sabe disso porque você trabalha exatamente com esse objeto que é dado. Sim. Onde tiver dado, escolher não usar inteligência artificial é uma puta falta de criatividade. Seria quase, eu estou usando esse exemplo, como se você fosse contratar alguém para trabalhar na tua empresa e a pessoa falasse assim, Kenneth, eu estou aqui no processo seletivo, eu gostei muito, eu quero ajudar a tua empresa, só queria te avisar um negócio. Eu não uso internet. Eu acho que tem muitos crimes que acontecem por conta da internet. O pessoal manda aqueles e-mails nigerianos pedindo dinheiro dos velhinhos indefesos e aplicam o golpe de deixar numa banheira do rim. Então, eu trabalho para você, mas sem internet. Porra, cara, isso é um papo mais imbecil que você ouviu na tua vida. Por que quando a pessoa chega falando que não vai usar IA, você não tem a mesma reação? Exato. Então, eu acho que é isso. É uma ferramenta muito bacana. Pra gente que é de dados, a gente já sabe disso muito antes. Pô, cara, eu tava trabalhando lá com TensorFlow faz 10 anos, porra. Não foi agora com Transformers. Cara. Faz tempo que toda vez que a gente tinha um monte de dados, você fazer um modelinho de aprendizagem de machine learning, né? De aprendizagem de máquina ali, te trazia análises ou insights mais rápidos e principalmente mais poderosos do que você conseguia sozinho. Pô, a minha área de dados, eu tenho pessoas de dados hoje no time, não mandei ninguém embora por causa de IA generativa. Com certeza. Só que hoje, o cara tá me entregando insight muito melhor, pô, porque é ele mais a IA. E na empresa eu chamei a galera, falei, pessoal, tô fazendo uma reunião aqui para falar para vocês que vocês não podem usar inteligência artificial no 8020. Vocês são obrigados a usar. Eu falei assim, cara. Exatamente, mas tem que ser, cara. Porque a pessoa tem uma barreira, mas tem muita empresa que não tem essa cabeça, cara. Não, porque a informação confidencial que você vai colocar no chat GPT, cara... Não, sério mesmo. Pensa os caras do chat GPT. Puta, cara. Olha o que é... O João Marcos, ali da Zona Oeste, falou que ele vai fazer um texto pra Dona Maria. Manda o FBI buscar o cara.
Porra, cara, o mundo não tá nem aí pra você, cara. Ninguém quer monitorar a sua vida. A gente só quer entregar mais propaganda, mais anúncios pra você comprar mais, cara. O resto, o problema é seu. É maravilhoso esse exemplo, porque os caras ficam nessa preocupação, no que vai achar que... Cara, você tá usando... se achar importante. Mas aí o que acontece? É isso que eu falo, cara. Ele não vai poder fazer no computador da empresa, ele vai pegar o celular dele e vai fazer. Acabou. Sabe, ele vai arranjar um jeito, mas aquilo lá tá ajudando o dia a dia dele, cara. Ele não vai ficar, não vou fazer porque é proibido. Não, eu vou fazer, vai me ajudar, vai me trazer mais produtividade, vai me trazer mais insight, vai me trazer mais inteligência. Mas é isso que a gente não vê, muito legal cara. A gente se sentir importante, todo mundo gosta, né, cara? A teoria da conspiração, ela tem verdade. um gostinho diferente. É verdade, ela tem. Vou te contar um negócio legal de metaverso com teoria da conspiração. Teve o assassinato do John Kennedy, lá em 63, né? Presidente americano. Sim. O cara teria dado um tiro de cima de um prédio, do 6º andar, acertou lá o primeiro tiro, acho que no ombro, nas costas, e depois um tiro na cabeça, morreu o presidente. Aí fizeram uma comissão para investigar o que tinha acontecido. O assassino teria sido esse Lee Harvey Oswald, que atirou, agiu sozinho, só que com 2 dias, quando ele saiu da cadeia para fazer um depoimento, um dono de bar foi lá e matou ele. Então, crime perfeito. O cara mata o presidente dos Estados Unidos, é morto 2 dias depois, ninguém sabe nada. Os caras passam lá 2 anos fazendo o relatório, a conclusão é: Lee Harvey Oswald agiu sozinho, atirou com um rifle que foi encontrado no 6º andar do coisa, acertou o ombro, a cabeça, o cara morreu, depois o dono do bar matou ele. Essas são as conclusões oficiais, tal, teoria da conspiração. Uhum. Eu assisti no MetaQuest, tem um programa que é a história do assassinato de JFK. Eu estive lá em Dallas, bem no lugar, tem um xizinho no chão, nos 2 lugares que ele tomou tiro, é bem, bem bacana de conhecer o local. Mas, cara, quando eu assisti em realidade virtual, a visão, os caras refizeram o lugar inteiro com as pessoas, com a passeata de carros passando, com o prédio, com a janela e com o rifle. E você consegue se colocar no lugar onde o rifle estava e olhar dali onde o carro estava. Cara, não era um tiro impossível. Era um tiro total... Eu não domino nada de tiro, mas você olha, era um tiro totalmente fazível. Uhum. Só que a galera da teoria da conspiração, e eu tô falando isso pra gerar uma polêmica aqui, dá like, né? Mas a galera da teoria da conspiração até hoje acha que é a bala que fez uma curva. Tava assistindo X-Men esses dias, disse que foi o Magneto, né? O Magneto, exatamente. Nossa, então, cara, quando você vai pra olhar os dados, né? Tá lá explícito, fica muito evidente. O cara atirou dali e acertou o tiro. Foi um bom tiro, mas era isso, né? Só isso. Cara, que maravilhoso. A gente já tá 1 hora aqui já. A gente fica falando aqui. Falei pra você, cara, tem esse papo que a gente vai falando. Cara, muito bom ter você aqui hoje. A gente trouxe alguns temas muito interessantes para quem quer trabalhar as tecnologias emergentes em favor do seu dia a dia. Porque a gente fala, puta, será que eu preciso aprender metaverso? Será que eu preciso aprender inteligência artificial? Será que eu preciso aprender... Cara, você tem que aprender, você tem que saber. Eu acho que aquele ponto, o primeiro ponto você tem que saber para poder falar, para poder dialogar, para poder saber o que está acontecendo, para poder ver se isso daí faz sentido no seu dia a dia, se não faz sentido no seu dia a dia, como faz sentido no seu dia a dia, que é o mais importante. Porque a hora que você vai ver, tem 400 milhões de ferramentas, você não vai usar todas. Mas qual entre essas faz sentido para o meu negócio? A testa? 1, 2, 3, 5, 10. Beleza. Testei 2, faz sentido. Vai. Testou mais 3, faz. E Bruno, o que eu tenho tentado fazer, cara, na minha própria curadoria de ferramentas é quais são as ferramentas que eu estou conseguindo usar no dia a dia, que são frequentes, que eu volto a usar, que são gratuitas, que eu consigo ter, ou pelo menos um bom trial para eu testar, ou que de fato sejam gratuitas, né? E aí eu preparei uma listinha, cara, que eu tô curando ela, eu vou atualizando, mas só quando eu acho uma ferramenta que cumpre esses requisitos. Para colocar numa lista, você tem teu nome ali, não é o nome da plataforma, é o teu nome. Muito melhor do que ter 13 mil ferramentas que eu não vou olhar para nenhuma e saber por onde começar, eu tô com 11. Então legal, eu diminuí o escopo. Mas em diversas áreas ou um segmento específico? Não, diversas áreas. Ah, que legal. Quem está em marketing vai ver mais aplicabilidade porque é o meu dia a dia, né? Mas serve para várias áreas. Então fica a dica, quem quiser me pede lá no direct do Instagram, que não, manda a lista, aí eu tenho uma lista redondinha. Eu acho que é bem legal porque, de novo, a lista que eu de fato uso. Porque, cara, o que eu recebo de gente dando dica de ferramenta, a primeira pergunta que eu faço, que legal, cara, e o que você fez com ela? Não, eu não usei ainda. Eu falei, então... Mas isso é o mais comum, porque a pessoa vê uma ferramenta 99 e contra 1, cara, eu te falei a estatística lá atrás. Voltamos de novo, voltamos de novo esse assunto. É literalmente isso, se você não testa a plataforma, você não tem como falar. Ah, não, parece ser super legal. É a mesma plataforma que a gente está criando. Se ninguém testar, não tem como falar. Testa, funciona. Mas a gente está com público de dados, não tá? Sim. Então eu vou dar 2 dicas para a galera de dados. Manda Só que bala. infelizmente, são ferramentas pagas em dólar. Tá. $30, $50, dá para fazer para um usuário só, dá para fazer miséria, não precisa contratar lá para a equipe inteira. Uma chama Rows.com. Row de linha, né? ROWS. A gente vai colocar aqui na descrição. Para você subir o seu banco, pluga direto lá num Postgre, num SQL, Maria e tal, pluga direto.
ele puxa os seus dados e você consegue conversar com os dados. Então você precisa fazer, por exemplo, a gente vive disso, né? Chegou ali, você tem que fazer uma análise descritiva rápida. O que é esse banco? O que ele faz? Quais são os campos? Pronto. Sobe no Rose, pergunta para ele te ajuda. Ele já faz um resumo de primeira, só de você subir os dados. Cara, a parte onde ele entende o que são os seus dados por conta do título da coluna, mas também pelos dados que estão ali, é tipo assim... É maluco, cara. É legal isso. Agora aí. Tem uma outra, é uma empresa menor, chama Polymer Search. Polymer com Y, polímero, né? Polymersearch.com. Essa, cara, é o seguinte. Você tem lá uma base qualquer, um CSVzão, você exportou um JS, você tem um MongoDB da vida. Sobe o arquivo para Polymer Search. O que ele faz? Ele te devolve, não é o dash no sentido do que a gente faz, que é plugado com dados ao vivo, mas ele te devolve uma visualização, tipo um infográfico dos seus dados. Que legal, cara. Então, instantaneamente, em 30 segundos, o cliente acabou de fornecer o arquivo, cara, você consegue olhar. E esse eu vou analisar isso, vou usar essa informação. Cara, então, duas ferramentas bem precisas para nossa maravilhoso esse ponto. E aí eu trago a Big Link, porque hoje, cada vez mais, usando a inteligência artificial, a gente consegue economizar tempo. Porque se você fosse fazer isso com pessoas, demoraria uma semana, um mês para você fazer isso. Outra frase. O pessoal fala que a tecnologia desumaniza. O Arthur C. Clarke foi um dos grandes autores de ficção científica que tratou o tema inteligência artificial, foi um dos roteiristas do 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme que traz a revolta da inteligência artificial e tudo mais. E o Arthur C. Clarke tinha a seguinte tese, de que ele não falou a inteligência artificial, né? Mas que a tecnologia humaniza. Porque a partir do momento que ela dá a produtividade para você fazer mais com menos, te sobra tempo. E esse é o meu olhar no 80/20, cara. É isso. Olha a lógica. Desde que a gente começou a usar a IA generativa no dia a dia, para fazer ali análise de dados, para fazer também na comunicação, criação de conteúdo, montar os storyboards com os desenhos e ilustrações do Midjourney, a nossa galera tá com mais tempo. E se tem uma coisa que eu aprendi, 19 anos como empresário, é gente boa com tempo na mão faz coisa incrível, cara. Então, esse é o ser humano que eu quero, é o ser humano que usa a tecnologia para sobrar tempo, para fazer as coisas que são realmente, de verdade, importantes. Maravilhoso. Kenão, seguinte, cara, a gente tem um quadro aqui do nosso podcast que é... Você falou maravilhosamente bem agora. Só que agora a gente tem um desafio para você, cara. Ai, caraca. Agora é a parte mais difícil da nossa entrevista, cara. Você tem que explicar o tema dessa entrevista para sua avó, cara. E aí, como você explica tecnologias emergentes para aplicação de negócios? Vamos trazer dessa forma. Em aplicação de negócios. Legal demais. Então essa vai para as vovós todas aí. Eu não conhecia a mãe do meu pai e a minha avó faleceu recentemente. Foi encontrada uma autobiografia secreta. A minha avó escreveu a história da vida dela, não contou para ninguém, a gente só descobriu depois que ela morrer. E aí, você vai publicar agora também? Já publiquei para a família toda. Fui visitar agora nos Estados Unidos, o lugar que ela passou a lua de mel. Estou refazendo a história dela. Maravilhoso, muito cara. maneiro. Então, vou falar para todas as vós, mas pensando na minha vozinha, vó Cíntia, sobre isso. Vó, uma das coisas que mais assusta, que mais deixa triste, e eu vou usar dizer que mais mata os idosos no planeta todo, é solidão. A gente tem lá a nossa relação com os nossos amiguinhos no colégio, depois a gente tem a relação com os membros da nossa família, aí a gente casa, tem a relação com o nosso cônjuge, depois a gente tem os nossos filhos, aí os filhos crescem, depois eles saem de casa, aí a gente começa a ter um pouquinho de relação ali com os vizinhos, mas no fim do dia a gente gasta muito mais tempo sozinho. O que esses caras fizeram com o computador agora? Eles criaram uma maneira de você ter um parceiro para estar junto com você, que sabe do que você gosta e do que você não gosta, que leu um pouquinho mais de livro que você, assistiu um pouquinho mais de filme que você e pode te ajudar nas tarefas que você imaginar. Então, seja uma receita nova e diferente que você quer fazer com os ingredientes que você tem na geladeira, seja uma dica bacana do próximo livro que você vai passar para ler, seja uma conversa sincera sobre ali um neto seu que está precisando de alguma coisa, tem agora aí um assistente, um copiloto para trabalhar junto com você, te dando a possibilidade de ter mais tempo e de aproveitar esse momento maravilhoso que você está passando agora, que você pode aprender coisas o tempo todo. Maravilhoso, momento a voz aí do Kenão. Porra, genial, Kenão. Cara, queria te agradecer aí, cara, por você ter vindo aqui, ocupado um espaço aí na nossa agenda para a gente poder falar sobre inteligência artificial, te conhecer pessoalmente.
e a gente poder compartilhar esse conteúdo valiosíssimo pra galera, cara. Então faça as suas considerações finais aí do nosso Datalogando, cara. Pô, tentar fazer um link de tudo que a gente falou, eu acho que essa relação do 99:1 vai ficar como uma boa lição. Acho que vai ficar com uma ótima lição. Escolhe o grupo que você quer estar, né, cara? Eu vejo bastante gente falando assim, eu acho que a inteligência artificial vai deixar a gente mais burro porque ela faz as coisas pela gente, etc, etc. Cara, o preguiçoso vai chegar mais longe. Realmente, o preguiçoso está com muito mais ferramenta do que ele tinha antes para fazer qualquer coisa mal feita de qualquer jeito. Mas se você escolher, espero que você escolha, fazer coisas bem feitas, com mais qualidade, com mais eficiência, comece a experimentar as ferramentas de inteligência artificial. Eu não consigo mais imaginar, faz 2 anos, o meu dia a dia sem ter 3, 4 abas abertas com ferramentas diferentes que podem me ajudar a aprender as coisas mais rápido, a achar padrões que eu sozinho não conseguia encontrar antes. E agora com os agentes inteligentes, que inclusive trabalham enquanto eu estou descansando e assistindo o Stanley Kubrick 2001, Odisseia no Espaço. Então fica a minha dica, bota a mão na massa, experimenta e usa, que você vai se humanizar muito mais, ao contrário do que está todo mundo dizendo por aí. Boa! Cara, já fica o convite aqui para você participar do Rodados, porque a gente falou muito sobre um tema específico. Agora a gente quer saber da tua história, cara. Show de bola! A gente quer saber da tua história, então a gente vai gravar um Rodados com você futuramente, com certeza, também, quando você estiver em São Paulo novamente. Estarei aí. Kenneth, obrigado mais uma vez por participar. Pô, foi super legal o nosso bate-papo. E as portas também estão sempre abertas. Então, se tiver na tecnologia, nova inovação, mais coisa para falar, liga pra gente, vem aqui que a porta tá aberta para você. Show de tá bola. Bom? Combinado, Bruno. Galera, esse foi o Datalogando. Não esqueçam de seguir o Datalogando em todas as redes, @Datalogando, ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações que acontecem no nosso canal. E esse conteúdo vai pro YouTube, vai pro Spotify e daqui a pouco tá em outras plataformas de podcast também. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Até a próxima. Valeu.